Fala, minha galera, SOS História, Professor Pedro Ricciolo com mais um vídeo aqui no YouTube para vocês. E hoje, se você quiser saber tudo sobre essa parte 2 aí da aula de imperialismo, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu te garanto que vai valer a pena. Eu te garanto que você vai sair daqui, ó, sem dúvidas sobre esse assunto. Mas antes, produção, você já sabe, né? Roda a vinheta aí. Galera, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, esse momento é muito importante. Queremos crescer cada vez mais e você faz parte desse crescimento. Então eu conto com a sua ajuda, se inscreve aí no canal, ativa o sininho ó, aqui ó, no canto esquerdo, se inscreve no canal aqui no canto esquerdo, curte esse vídeo também aqui ó, no meu canto direito, segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, estamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso por lá. E se você não está no nosso canal do Telegram, o link para o canal está aqui na descrição do vídeo, corre lá que tem muito material gratuito por lá, beleza? Se você quiser tirar print dessa parte 2 aí de imperialismo, eu vou deixar você tirar print. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a África e sobre todos os conflitos ali regionais. Eu vou deixar você tirar print, mas como você já sabe, a gente sempre solta aquela música para animar a tua semana, a tua quarta-feira agitadíssima, beleza? Então, produção, solta. Galera, falando sobre imperialismo, tô doido, hein? Tô animado, tô embrasado. Falando sobre imperialismo, a nossa segunda parte aí da aula, primeiro nós falamos ali sobre os motivos, os fatores que levaram, tô até ofegante, que levaram ao imperialismo a acontecer, comparamos o colonialismo com o neocolonialismo do século XIX e nós vamos dividir mais uma vez essa aula de imperialismo. Hoje falaremos sobre África e na próxima aula de imperialismo falaremos sobre Ásia. Como vocês sabem, o imperialismo é uma disputa entre os países europeus pelos territórios africanos e asiáticos. Então existe uma disputa entre os países da Europa com um discurso ali de missão civilizatória, de fardo do homem branco, de darwinismo social, que faz com que aqueles países europeus disputem pelas regiões africanas e asiáticas. Deixa eu dar uma respirada, porque estou um tanto quanto ofegante, então acho que eu vou acabar nem conseguindo terminar o vídeo se eu continuar assim. Daqui a pouco eu caio duro aqui no meio do vídeo, hein? Caio duro, a pressão cai, eu fiquei pulando aqui animado, embrasado com essa música, meu Deus do céu. Galera, foi muito comum durante ali todo o período moderno a escravidão ser realidade para os países europeus que se alimentavam ali da mão de obra escrava africana, transportando milhares de escravos ano após ano para o outro lado do mundo, para o além-mar, né? Então, a quantidade de escravos que vai ser transferido para as regiões da América é uma quantidade absurda. Só que a partir da metade do século XIX, basicamente, a escravidão já não era mais uma realidade. Num contexto no qual a gente tem um capitalismo, né, muito presente, já não fazia mais sentido continuar com um tipo de mão de obra escrava. Então, muitos movimentos abolicionistas vão surgir, muitos movimentos abolicionistas vão forçar a abolição e, a partir da metade do século XIX, a gente quase já que não tem mais escravidão no lado ocidental do mundo. Só que, apesar da abolição da escravidão ocorrer, é muito comum os países europeus continuarem interferindo na África. É muito comum ali no século XIX uma série de missões da Igreja Católica se inserirem no continente africano com objetivos de espalhar a fé católica pelo continente africano. É muito comum uma série de pesquisadores, de cientistas se inserirem ali naquela realidade da fauna e da flora africana para pesquisar e estudar mais sobre a fauna e a flora africana, coisa que não era muito conhecida pelos europeus, já que eles nunca adentraram muito o território africano. Então, tudo isso aqui
essas missões, essas pesquisas científicas vão servir para concretizar a dominação europeia na África, que aos poucos vão se inserindo de forma bem eficaz. Em alguns casos, como é o caso francês, a dominação se dava com uma aliança entre o Estado francês e as autoridades locais. Ou como é no caso dos ingleses, a inserção na África se dava com companhias de comércio privilegiadas. E isso vai ser muito presente no caso do Egito. O Egito vai ser uma região muito visada. Por quê? Porque ali em meados do século XIX vai ser criada uma ideia de construir um canal chamado de Canal de Suez. O Canal de Suez vai ser uma aliança, uma ideia entre os países europeus e as lideranças do Egito, principalmente a França, aqui nos países europeus, que queria construir esse canal do Suez, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Beleza, galera? Então, quando esse canal de Suez ele é construído, e aí eu peço que a produção jogue na tela, mas produção, calma, só um segundo. Não joga na tela, me deixa aqui na tela, mas só para a galera conseguir visualizar. Joga aqui para mim a foto do canal de Suez. O canal de Suez é esse responsável ali por ligar esse mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. E em 1869, vocês estão vendo aqui, em 1869, pode tirar a produção, vai ser inaugurado esse canal de Suez, tornando o Egito uma das principais rotas navegáveis, fazendo com que o Egito ultrapassasse aquela rota de navegação para as Índias, contornando o cabo ali sul da África. Então o Egito se transforma numa das principais rotas navegáveis do mundo, né? Todo mundo queria navegar pelo canal de Suez, conectando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, inclusive a Inglaterra. A Inglaterra não estava só interessada no canal de Suez, mas também estava interessada na grande quantidade de algodão que o Egito produzia, principalmente ali durante 1861-65, que vai ser o período da Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Que por conta da guerra os Estados Unidos não conseguem continuar fornecendo algodão para a Inglaterra. Então a Inglaterra está interessada em se inserir ali na realidade egípcia e vai começar a investir no Egito. Investe no Egito um capital britânico formando ali cerca de 1.400 quilômetros de ferrovias, introduzindo uma malha ferroviária no Egito, e não só isso, mas também introduzindo pontes, introduzindo canais, fazendo uma série de obras. Só que por conta disso, existe uma dívida que o Egito vai contraindo com os ingleses. E essa dívida, ao longo do tempo, ali no século XIX, cerca de 1870, vai gerando ali no final da década de 1870, uma certa estagnação do Egito. O Egito vai ficando estagnado, muitas pessoas começam a passar fome, começam a passar por miséria. E por conta de uma suposta insubordinação do Estado egípcio e também uma suposta atitude não tão positiva com relação aos súditos ingleses que estavam no Egito, a Inglaterra vai interferir em 1882 no Egito. Vai interferir e vai falar que era uma interferência temporária. Só que na realidade eles só saem do Egito só no meado do século XX. Então a Inglaterra vai ficar por muito tempo controlando o Egito, e não só o Egito. A gente vai ver na aula que vem que a Inglaterra vai interferir na China, a Inglaterra vai interferir na Índia, tentando desmobilizar as produções locais, né, e interferindo, tentando controlar aquelas respectivas regiões. E na próxima aula, na parte 3 de imperialismo, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Então, começa a ocorrer uma divisão da Europa, da África pelos países europeus. Eu coloquei aqui para você uma divisão da África entre os países europeus. Aliado a isso, a produção vai jogar aqui, sem me tirar da tela mais uma vez, produção, me deixa aqui, por favor, explicando para a galera, pelo amor de Deus. Jogou aqui na tela como vai ficar a África dividida pelos países europeus. A França vai ficar, como você pode ver aí na tela, com a chamada África Ocidental Francesa. Então, do lado ocidente, você vê aí que eles vão tomar uma grande parte da África. O objetivo da França era dominar de leste a oeste, mas como eles acabam
se encontrando com os interesses de outros países europeus, eles acabam não conseguindo concretizar esse plano. Mas eles formam a África Ocidental Francesa, como você pode ver no mapa. Continua deixando o mapa aqui comigo. A Inglaterra, na parte oriental, ela vai dominar o Sudão e o Quênia. Então são duas regiões que a Inglaterra vai dominar, como você pode ver aí. A Itália vai dominar, como está dizendo aqui, a Estrireia e a Somália. Só que a Inglaterra tem um agravante. Que agravante é esse? A Inglaterra também vai dominar a parte sul da África. É isso mesmo. A parte sul da África vai ser dominada pela Inglaterra. E como é que foi isso? A parte sul da África, basicamente ali desde o século XVII, 1652 para ser mais específico, era dominada pelos holandeses. A Companhia das Índias Orientais formou uma base de comércio muito grande ali na parte sul da África. E ali no século XVII, muitos holandeses, por conta da perseguição religiosa, vão... Produção, pode tirar o mapa aqui rapidinho para eu continuar falando? Só vou abrir esse parênteses aqui. Então, essa aula está muito densa. Pega o teu caderno, copia, preste atenção que essa aula está densa. Então, aquela parte do sul da África vai ser dominada pelos holandeses, que por conta da perseguição religiosa, muitos holandeses vão para o sul da África para viver ali de subsistência e tudo mais, e parará e piriri, pororó. Só que aí, no século XVIII, a Inglaterra começa a ter interesse na região sul da África. E por conta de um enfraquecimento do governo holandês, os holandeses, principalmente os que estavam naquela região, os chamados boeres, vão basicamente abrir mão daquelas regiões para a Inglaterra, no sul da África, e se deslocam para a parte norte e leste ali daquela região. Regiões que supostamente a Inglaterra não estava tão interessada. Cerca de 10 mil holandeses, os boeres, vão para essa região. E aí, para piorar, descobrem minas de ouro e de diamante daquela região. Talvez uma das mais poderosas, se não a mais poderosa do mundo. E com essa descoberta, muitos ingleses se interessam pela região e começam a chegar naquela região que estava sendo dominada pelos boeres. Eles vão formar ali o estado de Orange, o estado de Natal e a República de Transvaal. Beleza? São 3 regiões formadas pelos holandeses. E a Inglaterra começa a abrir seus olhos sobre aquelas regiões. Só que os boeres não aceitam. E aí, com uma tentativa de interferência inglesa em 1880, os boeres vão resistir e vão vencer em 1881. Mas ainda assim, a Inglaterra não sossega o facho e quer de qualquer maneira aquela região. Em 1899, a Inglaterra vai intervir novamente e vai desencadear a chamada Guerra dos Boeres. Olha aí, de 1899 até 1902. A Alemanha vai até ajudar esses boeres que eram holandeses, fornecendo medicamentos e tudo que fosse necessário. Só que percebendo que em campo aberto eles não ganhariam, eles vão acabar partindo para a guerrilha e em 1902 eles vão assinar um tratado ali de rendição de paz e vão entregar essa região para a Inglaterra. Então a Inglaterra também vai dominar a parte sul ali da África. Então, volta para cá com o mapa, olha aí, a Alemanha forma a África Oriental Alemã. Outra região já para a parte mais oriental. Portugal fica com as colônias clássicas, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Beleza. Então, o que os europeus percebem? Que na concepção deles, a partir de 1880, já era inviável não ter presença europeia na África. Para os europeus, a presença europeia era o único motivo que levaria esses africanos à civilização. Era basicamente um favor que eles estariam fazendo para os africanos. Então, eles acreditam cada vez mais nessa necessidade da presença europeia na África. A ponto de, na década de 80, em 1884, 1885, formar a chamada Conferência de Berlim. Olha aí, a Conferência de Berlim também vai ser chamada de Partilha da África. E muito se utiliza algumas imagens que pode aparecer na sua prova. Joga essa imagem aí em produção na tela dos europeus dividindo de fato, repartindo a África em partes, cada um ficando com uma parte. Por exemplo, nós temos aí a reunião de 15 países, 13 eram europeus, Estados Unidos e Turquia representando ali o Império
turco-otomano. Então, qual é o objetivo da Conferência de Berlim? Além de ser uma reivindicação da Alemanha por espaço, também é uma tentativa de organizar. Eles falam, já que é necessário que a gente esteja presente na África para levar esses caras a um processo de civilização, nós vamos pelo menos organizar a presença da Europa na África. Então eles começam a partilhar, a dividir a África ali numa espécie de livre concorrência. Por exemplo, as bacias do rio Níger e do rio Congo estariam basicamente... Produção, joga aí pra galera visualizar rio Níger, bacias do rio Níger e rio Congo. Joga aqui na tela para mim. Então, basicamente, essas bacias estariam livres de ocupação e basicamente abertas para o comércio internacional. Além disso, vocês sabem que Leopoldo II vai conquistar grande parte do Congo, né, como uma propriedade privada de Leopoldo II, não vinculado ao Estado. Então, o que começa a acontecer é, de fato, uma divisão da África, e aí a gente vai jogar um quadro comparativo aqui, mostrando como estava a África antes ali da Conferência de Berlim e após a Conferência de Berlim. Se você perceber, antes da Conferência de Berlim, os países europeus estavam muito restritos ao litoral, e posterior à Conferência de Berlim, joga na tela a produção, a gente vai ter aí basicamente uma inserção e uma presença da Europa em todo o continente africano, dominando diversas regiões. Os franceses vão dominar o Marrocos, vão dominar a Argélia, que vai se tornar ali colônia francesa por muito tempo, passando por aquele processo de descolonização afroasiática ou independência afroasiática no século XX. A Alemanha vai dominar parte da África Oriental, vai dominar Camarões, vai dominar o Togo. Então a gente começa a ter uma presença da Europa por toda a África, né? E um grande fator que gera essa transformação e uma maior presença da Europa na África é, de fato, a Conferência de Berlim, que, como eu falei, vai organizar a presença dos países europeus na África, aumentando, de fato, essa presença da Europa no continente africano. Beleza, minha galera? Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa o teu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente nas nossas redes sociais e pra fechar com aquela música, vem produção, embrasa, embrasa, embrasa.